Boa tarde, nono ano. Deixei para gravar essa aula em junho, uma aula junina. Hoje vamos falar sobre aquela última aula apresentada no Centro de Mídias, não a semana passada, e sim na semana retrasada, tá? Então é o seguinte, o tema da aula foi Europa, aspectos físicos, naturais, culturais, políticos e socioeconômicos. Na realidade, foram duas aulas, tá? Então eu quero mostrar para vocês tudo que eu consegui aqui na minha casa, que eu fui juntando e tive uma inspiração junina para fazer esta apresentação com uma montagem e vamos à nossa aula, ao nosso conteúdo. Olha isso, gente. Olha isso. Agora a moda é falar apaixonado. Olha, eu estou apaixonada por esse mapa que eu encontrei. Olha a Europa. Tá vendo a Europa? Olha, ela é uma verdadeira ponta. Ela é uma península, se você for ver. Ó, olha aqui a África. Ó. Na realidade, eu tenho até uma cebolinha verde para dar aulas. Na realidade, nós teríamos um grande único bloco de terra aqui, ó. Ó, é uma coisa só. Aqui tem o canal de Gibraltar, que é uma abertura que já existia mesmo, mas foi aumentada. E aqui era grudado, ó, aqui, esse istmo aqui, ó, Egito. E o istmo, que pertence à Ásia. Olha aqui, esse cantinho aqui, ó, foi feito pelo homem, é o canal de Suez. Então, dá uma olhada, que lindo que é esse mapa, tá vendo? Esse mapa vai mostrar o relevo, o relevo extremamente acidentado da Europa. Espera aí que eu vou virar a página do negócio, vamos guardar a cebolinha e vamos aqui, ao mapa da Europa. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Dá uma olhada, ó. Bom, a Europa é um continente extremamente antigo. Então, ó, deixa eu voltar para mim aqui, ó. Ele vai falar da Europa por meio de vários mapas. E mapas de diversas épocas. Então, ó, um continente extremamente antigo, tá? Cuja situação, tem aquele mapa do homem, do Homo sapiens, o homem sábio, que ele sai, volta... Ah, vem aqui, nesse outro, peraí. Ó, ele sai daqui da África, o homem, a teoria é essa, que ele sai daqui da África, ele atravessa essa região, vem por aqui pela Ásia e entra pela Europa, e depois a outra porção do homem, ele vai embora, ele sai andando, ele anda toda a Ásia, sai aqui, vamos lá, hein? Que é grudado com aqui e atravessa o Estreito de Bering e chega aqui na América, ou ele sai daqui, entra pela Ásia, roda tudo por aqui, anda tudo por aqui e sai aqui, ó, pela o novíssimo continente, que é a Oceania, né? E pode ter ido ou pelo Oceano Pacífico, ou voltado e vindo pelo Atlântico e chego até aqui na América, tá? Então são as teorias do homem que caminhou até chegar é o africano que povoou o mundo até chegar no nosso caso do nosso estudo, que é a Europa, tá? Bom, aí nós tivemos, ele apresenta um mapa da civilização grega, que foi de grande importância cultural e social sobre as regiões da África, da Ásia e a Europa, aquele cantinho que eu sempre faço assim para vocês, ó, no mapa, aquele cantinho que pega, ó, África, o meio da minha mão, a Ásia e aqui em cima a Europa, sempre eu mostro para vocês, tá? Então ele apresentou esse mapa. Bom, aí ele apresenta o mapa do Império Grego, que a questão cultural foi imensa, né, do Império Grego, o histórico e a cultura chama muito atenção, que foi um dos grandes impérios do mundo. Aí ele fala do Império Romano, que dominou toda a Europa, norte da África e parte da Ásia, o que influenciou também por demais a cultura. Então, ó, é uma aula para você conhecer mapa, parece uma aula de história. Então, eu conto que em história vocês já tenham visto todos esses mapas e apareceu na aula. Eu acredito como a título ilustrativo para mostrar
a próxima aula é a hegemonia europeia. Como que a Europa dominou praticamente o mundo todo, tem cultura europeia, tem marcas dessa cultura até hoje. Bom, aí ele mostrou os reinos como foram sendo divididos a partir do século V, com os bárbaros, até chegar à Europa atual, com os 50 países da divisão política que existe hoje. Então ele vai mostrar os grandes impérios, né? O Império Grego, o Império Romano, o Império Bárbaro, o Império Bizantino, o Império Turco, Romênio, Russo e assim por diante. Ele foi mostrando por meio de mapas. Depois ele mostrou o mapa da Rota da Seda, que é quando o inglês sai. Vamos lá no mapa. A Rota da Seda. Quando saem, e vem eu. Vem aqui, ó. Sai aqui, ó. O Reino Unido sai e vem, passa aqui por debaixo da África, que eu dobrei o mapa, e vai chegar aqui as Índias e a China para poder o quê? Para poder comprar seda e particularmente especiarias, não era? Bom, porque a gente sabe que na Europa eles comiam tudo sem sabor. O máximo que eles tinham era sal para poder, como não tinha geladeira, né? Para poder segurar a carne não apodrecer. Mas eles não tinham tempero de maneira nenhuma, de forma alguma. E foi quando eles encontraram nessa Rota da Seda, eles encontram as especiarias, tá? E aí tudo tinha mais gosto como é até hoje, tá? Bom, depois da Rota da Seda vem o mapa das grandes navegações, que é o século XV e XVI, né? Aí começa aquela briga por causa de terra, porque quem são os povos das grandes navegações? Foram os ingleses e depois os espanhóis e os portugueses. Quem mandava em tudo? Não era a igreja? Então a igreja tem 3 tratados, tá? O Papa faz uma divisa do planisfério em 2 reinos. Do lado leste pertencia a Espanha e do lado oeste pertencia a Portugal, mas não ficou bom. Aí teve uma bula intercostea. Por quê? Porque os portugueses reclamaram da parte deles, tá? Eles estavam descontentes da parte que lhes cabia. Então, é quando surge o Tratado de Tordesilhas, que é conhecido de todos nós. E, por fim, o Tratado de Saragoça, quando o planisfério foi dividido regularmente entre Espanha e Portugal. Então, ele mostra essas divisões, tá? Como que ficou? Bom, depois, no século XVIII, ele começa a haver a divisão da Europa em diversos reinos e começam a aparecer os diversos países, tá? E com o acúmulo do dinheiro e a descoberta da máquina a vapor, surge a Revolução Industrial. E o que acontece? Essas demarcações entre países vão ficando cada vez mais definidas e mais restritas, tá? O que acontece na Revolução Industrial? O artesão sai da sua oficina ou da sua casa e vai trabalhar nos teares das indústrias. Então, ele sai da casa e vai para a indústria, tá? E até o século XIX, o que a gente vai ver? Praticamente, 19, a gente vai ver os grandes impérios e a partir do século XX, depois da Primeira e Segunda Grande Revolução, Guerra Mundial, a Europa fica dividida praticamente nos mesmos moldes que nós estamos vendo até hoje. Nós sabemos que nada é definitivo, mas a grande maioria, a maior parte dos países foi definida até então, tá? Tudo até então, em forma de guerra, em forma de conflito, era uma questão de domínio de terras para explorar riquezas, que a gente sabe que após a Guerra Fria já não é mais isso. O que se quer dominar? Se quer dominar não é mais terra e riqueza, entre aspas, e sim a economia de uma região, tá? Daí, por fim, ele mostra o mapa da Guerra Fria, tá? A União Soviética, que é a Rússia e os países do leste europeu, e do outro lado, Estados Unidos dominando o mundo capitalista, enquanto isso, do outro lado, o mundo socialista, tá? Então, o que se resulta de tudo isso? As guerras trouxeram uma dinâmica que resultou nessa divisão que nós temos hoje, tá?
Esta daqui, ó. Isso daqui, ó, não foi bonitinho que nem a gente, que foi tudo por meio de tratados, não. Isso daqui foi tudo por meio de, a grande parte, de guerras e conflitos. Bom, aí ele vai mostrar, ele começa a falar dos aspectos naturais. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês, ó. Na realidade, cadê minha cebolinha verde? Tá aqui. Esta cebolinha que eu falei que vocês estão me levando, um dia eu vou acabar me enforcando com uma cebolinha verde. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha aqui, ó. Se você for observar, ó, você tem uma única grande porção de terra, tá? O que a gente vê aqui, ó? A África, a Europa e a Ásia, ó. Na realidade, isso daqui poderia chamar continente afro-asiático. Afro-asiático. Mas por uma questão de cultura, de costumes, de vários elementos, isso foi dividido em continente africano, continente europeu e continente asiático, tá bom? Olha aqui que bonito, ó. Olha a Rússia, a divisão da Rússia aqui, ó. 1/3 faz parte da Europa, 2/3 faz parte da Ásia, a Rússia, tá? Moscou está aqui, a capital. Então, o que ele queria, o que ele quer mostrar? Vou voltar aqui no meu pequeno mapa, ó. Isso aqui seria uma ponta. Isso aqui seria praticamente uma península, tá? Então, o que a gente vê aqui, ó? Ao norte... Cadê? Vamos lá. Ó, ao norte, o que nós temos? O Ártico, tá? A leste do continente, nós temos a Ásia. Ao sudeste, nós temos o Mar Negro. Que mais? Ao sul, nós vamos ter o Mediterrâneo. A oeste, nós vamos ter o Atlântico. É isso. Norte, sul, leste, oeste e o nordeste, tá? Está, cadê a minha linha do Equador? Tá aqui, ó. Cadê ela? Está aqui, ó. Está ao norte da linha do Equador e, em sua grande maioria, a leste do meridiano de Greenwich. Aí, a divisão política hoje são 50 países, onde o maior é a Rússia, que tá aqui o pedaço da Rússia, e o menor tá aqui, ó, que é o Vaticano. Cadê? Cadê Roma? Perdi Roma. Perdi Roma. Santo Antônio, tá aqui, ó. E o menorzinho tá aqui, ó, que é um estado independente dentro da Itália, tá bom? Aí ele vai falar que possui relevos extremamente acidentados, tá? São várias penínsulas, ó. A Península Escandinava, que é isso aqui, ó, é uma pontinha, tá vendo? A Península Itálica, ó, aqui, ó, uma pontinha, tudo pontinha, rodeada por água. Ó, a Península Ibérica, aqui, ó, Espanha e Portugal, tá? A península, qual que falta aqui? Acho que não falta nenhuma. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, Junstância, que está aqui, ó. Por que você vai ter tantas penínsulas, tantas partes, que se a gente for falar que era tudo aberto, era tudo fechado, e com o passar, com o movimento das terras e das placas tectônicas, isso tudo foi se separando. Lembra que eu falo que se a gente brincar de quebra-cabeça, a gente junta tudo? Mesmo onde a gente tem dobramentos? O que aconteceu? A Europa está bem em cima de diversas placas tectônicas. Então, por isso que você vai ter relevos tão acidentados. Você vai ter grandes cadeias de montanhas, os Alpes, Apeninos. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês o relevo. É lindo o relevo, quer ver? Um minuto, tô procurando o relevo só. Eu achei o relevo, mas onde que ficou agora o relevo, Santo Antônio? Ah, tá aqui, ó. Olha meu mapa de relevo aqui, ó. Esse atlas aqui foi um aluno que me deu. E um dia eu encontrei esse aluno de novo, falei pra ele que eu amava o atlas dele, ele falou que não foi ele. Foi ele sim que me deu. Tá aqui, ó, um ex-aluno, ó. Tá vendo? Onde é mais alto são as cadeias de montanhas. E geralmente são essas cadeias de montanhas que vão fazer a divisão de um país de um lado com o outro lado. Bom, quanto à vegetação, o que a gente vai ter? A Europa está aqui, ó. Clima polar, ó, o círculo polar ártico aqui, ó. Então, você vai ter clima polar, clima polar, clima temperado frio, clima continental,
clima de montanha e clima de Mediterrâneo, que é diferente. E a gente tava falando da vegetação, né? Por conta das zonas, você vai ter floresta temperada, floresta de montanha, vegetação mediterrânea, as taigas, as tundras e as estepes, que são vegetações de clima extremamente frio, tá? Temos também os grandes rios. Quem são eles? Particularmente o rio Volga. Olha ele aqui na Rússia. Olha que bonito, ó. Ó, ele vem aqui, desce, 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 desce e vai desaguar aqui no Mar Negro, tá? Então, tá, não, esse aqui vai no Cáspio, aqui, ó, quer ver? Cadê o Mar Cáspio? Perdi o Mar... Ah, tá aqui, ó. Ó, ele vem, desce, desce, desce e deságua no Cáspio. O Danúbio vai descer e desaguar no Mar Negro. O rio Danúbio vem daqui, da Floresta Negra aqui da Alemanha, ele vem cortando e deságua aqui, ele nasce aqui, na Floresta Negra na Alemanha, ele vem cortando, também faz divisa de vários países, e vem aqui e deságua no Mar Negro. E por fim nós temos o Reno, tá? Que ele vai cortar de sul a norte, ele vem aqui, ó, o Reno, ó, ele vai desaguar aqui no Mar do Norte, o Reno. Por que a gente fala dos rios? Porque os rios têm uma grande importância para a divisa dos países, aqui nesse caso, e também para girar uma economia. Gente, falando em girar a economia, toda vez que se fala de economia, tem que se falar de transporte. Olha que interessante esse mapa aqui, ó. Tá vendo? A Europa é riquíssima em estradas de ferro. Um continente inteirinho, quase que um pouquinho maior do que o Brasil, e riquíssimo em estrada de ferro. Isso daqui faz o transporte de praticamente tudo lá dentro. Então, o que acontece com a Europa? Tem um IDH, lembra do Índice de Desenvolvimento Humano? Elevadíssimo. Dos 15 países com maior IDH do mundo, simplesmente 10 estão na Europa, tá? Então, ó, quer ver? Ele mostrou para vocês nessa aula. Ele foi mostrando por meio de mapas, ele foi mostrando a história do domínio do povo europeu sobre os outros povos e pega a parte física da geografia europeia, tá? Tudo isso por quê? Porque na aula seguinte ele falou sobre hegemonia europeia. O que é hegemonia? É a influência que alguns países europeus exercem sobre o mundo e que se mantém até hoje, de uma maneira ou de outra. Lembra que a outra pergunta nós perguntamos se a gente tinha alguma influência de europeu aqui em São Carlos? Temos um monte! Um monte! O português vem, se impõe e nós temos muita coisa. Se você for no Centro Histórico de São Paulo, também você tem muito. Agora, o dia que se você não tiver oportunidade de ir à Europa, você vá a Buenos Aires. Gente, é estar na Europa. É simplesmente magnífica a estrutura dos prédios, a arquitetura, mas é magnífico, é igualzinho. Então, ó, a influência veio e ficou até a nossa atualidade, tá? Bom, na realidade, eu vou falar da hegemonia na próxima aula, sabe por quê? Depois o meu vídeo não vai, tá? Então, vamos nessa. Ó, fique em casa, use máscara, essa é a forma que nós temos para dar aula, tá? Se tiver que sair, põe máscara, mas não sai porque tá feia a coisa, tá? A aula é muito comprida, é muito longa, mas é uma coisa assim que não dá, eu tenho que falar. Fica assim então, tá? Muito obrigada. Venha a aula junina. Até o fim de junho eu vou comer este bombom, que veio um bombom aqui e eu não comi. Tchau, viu? Beijo.